Trabalhadores rurais são considerados heróis, após resgatarem 20 crianças de um ônibus escolar em chamas, na Califórnia. 2 agricultores da Califórnia foram homenageados recentemente por terem sido os primeiros a ajudar a salvar mais de 20 estudantes a bordo de um ônibus escolar que pegou fogo. Muito antes da chegada do Corpo de Bombeiros do Condado de Madera, Angel Zarco e Carlos Pereira já estavam lá. E na verdade, a dupla percebeu a fumaça saindo da parte traseira do ônibus antes mesmo do motorista. Eles alertaram rapidamente o motorista e ajudaram a evacuar todos os alunos a bordo, antes de fugirem para uma distância segura, enquanto o ônibus escolar começava a pegar fogo. Em uma reunião do Conselho de Supervisores do Condado de Madera, os homens foram proclamados heróis da comunidade, que agiram de acordo com os mais altos padrões. Só estávamos nos certificando de que as crianças estivessem longe o suficiente para que não se machucassem. O ônibus pegou fogo imediatamente, provavelmente em 2 ou 3 minutos. Tudo aconteceu muito rápido. Não temos palavras para agradecer a ajuda que vocês nos deram antes da chegada dos nossos recursos, disse ele ao vivo no ABC 30 Action News. Pereira disse acreditar que Deus os colocou naquele cruzamento naquela manhã para salvar aquelas crianças, e que ver sua filha entre os espectadores na reunião do conselho, quando ele foi homenageado pela comunidade, foi uma das melhores sensações que ele poderia imaginar. Não havia tratamento para a doença rara do filho, então o pai move montanhas para criar um para crianças do mundo todo. Da Fox News Digital chega a incrível história de uma família canadense que não mediu esforços para encontrar a cura para a doença rara de seu filho recém-nascido. A determinação de ver o filho crescer, depositando todas as suas economias na fé e na sorte, transformou-se em compaixão depois que eles decidiram que o medicamento que ajudaram a criar deveria salvar mais vidas do que apenas a do filho deles. Terry e Georgia Pirovolakis moram em Toronto e em 2017 deram as boas-vindas ao seu terceiro filho, Michael. Ele nasceu saudável e o casal voltou para casa para apresentá-lo ao irmão e à irmã mais velhos. Mas à medida que os pais começaram a contabilizar os marcos de desenvolvimento perdidos, ficaram preocupados que algo estivesse seriamente errado. E estavam certos. Após o que Terry descreveu como uma odisseia diagnóstica de 18 meses, Michael Pirovolakis recebeu o diagnóstico de paraplegia espástica tipo 50, SPG-50, de um neurologista. Essa doença neurológica afeta menos de 100 pessoas no mundo. Os médicos disseram aos pais para levarem Michael para casa e o amarem com todas as suas forças, porque ele provavelmente estaria em uma cadeira de rodas aos 10 anos, tetraplégico aos 20 e morto pouco tempo depois. Não existe cura nem tratamento eficaz aprovado pela FDA para SPG-50. Mas Terry simplesmente não estava interessado em ouvir nada disso. Um mês após o diagnóstico de Michael, o pai dedicado viajou para Washington, D.C., para participar de uma conferência sobre terapia genética. Ele também visitou os Institutos Nacionais de Saúde da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, onde soube que cientistas estavam estudando a doença. Então, liquidamos nossas economias, refinanciamos nossa casa e pagamos uma equipe do Centro Médico da Universidade do Texas Southwestern para criar uma prova de conceito para iniciar a terapia genética de Michael, disse Pirovolakis. De forma encorajadora, tudo o que Terry aprendeu ao longo de sua jornada funcionou, e a progressão da doença foi interrompida em camundongos e células humanas in vitro. Com esses dados em mãos, a jornada do pai, que já havia passado do Canadá aos Estados Unidos, ao Reino Unido e de volta aos Estados Unidos, prosseguiu até a Espanha, onde uma pequena empresa farmacêutica
produziu 4 doses do medicamento de terapia gênica. De volta ao Canadá, os Pirovolakis receberam aprovação do Ministério da Saúde do Canadá para prosseguir com a terapia genética de Michael, que envolveria uma punção lombar e injeção de líquido cefalorraquidiano. Naquele ano, ele ajudou a organizar um ensaio clínico de fase 2, que tratou 3 crianças, uma com cada dose, e todas estão apresentando melhora. Uma delas era Jack Lockhart, de 6 meses, cuja mãe disse à Fox que ele está prosperando. Terry se deu bem na vida. Ele é gerente de TI em uma empresa de sucesso e, portanto, conseguiu suportar o custo exorbitante de desenvolver o medicamento por conta própria, na ordem de $1 milhão por dose. Ele apresentou os resultados dos testes a diversas empresas farmacêuticas para verificar se alguma delas estaria interessada em assumir o projeto. Mas até agora, nenhuma se manifestou. Os custos são altíssimos, e com apenas cerca de 100 pessoas no mundo com SPG 50, a participação de mercado é ínfima. O tratamento está aqui, literalmente guardado na geladeira, pronto para ser usado, escreveu recentemente Rebecca Lockhart, mãe de Jack, cuja filha Naomi também tem SPG 50 e é candidata ao possível ensaio clínico. Os médicos estão prontos, só não há dinheiro suficiente para viabilizá-lo. Mutações genéticas podem abrir caminho para cereais autopolinizáveis e uma revolução na agricultura. Pesquisadores dinamarqueses descobriram um interruptor molecular que permite que as plantas se associem a bactérias fixadoras de nitrogênio em vez de combatê-las, abrindo caminho para culturas de cereais autopolinizáveis, como trigo e cevada. A nova pesquisa destaca uma importante pista biológica que pode ajudar a reduzir a forte dependência da agricultura em relação aos fertilizantes nitrogenados artificiais. As plantas precisam de nitrogênio para crescer, e a maioria das espécies cultivadas só consegue obtê-lo por meio de fertilizantes. Um pequeno grupo de plantas, incluindo ervilhas, trevos e feijões, consegue crescer sem adição de nitrogênio. Elas fazem isso estabelecendo uma parceria com bactérias específicas que transformam o nitrogênio do ar em uma forma que a planta consegue absorver. Cientistas do mundo todo estão trabalhando para entender a base genética e molecular dessa capacidade natural de fixação de nitrogênio. A esperança é que essa característica possa eventualmente ser introduzida em culturas importantes como trigo, cevada e milho. Se concretizada, essas culturas poderiam produzir seu próprio nitrogênio. Essa mudança reduziria a necessidade de fertilizantes sintéticos, que atualmente representam cerca de 2% do consumo global de energia. Pesquisadores da Universidade de Aarhus descobriram que essa capacidade é fortemente influenciada por apenas 2 aminoácidos presentes na proteína da raiz. Esta é uma descoberta notável e importante, afirma Radu Toiu. Ônibus elétrico autônomo alivia a escassez de motoristas e o congestionamento em Madrid durante o período de estreia. Após 5 anos de testes, um ônibus elétrico autônomo foi implantado em um parque em Madrid para um experimento final e prático com veículos sem motorista para transporte público. Se for bem sucedido, o simpático ônibus em forma de lagarta poderá se tornar um elemento essencial na capital espanhola, transportando passageiros pelo Parque Casa de Campo e arredores. Desenvolvido em parceria com a Empresa de Transportes de Madrid, EMT, e o Centro de Tecnologia Automotiva da Galiza, CTH. No norte da Espanha, o ônibus autônomo esteve em operação entre 15 de setembro e 24 de outubro. O ônibus percorreu um circuito ao redor da Casa de Campo, parando em 6 pontos de ônibus e operando durante 5 dos horários de pico da cidade. O veículo é 100% elétrico, e embora muitos dos componentes da carroceria tenham sido fabricados no exterior, o cérebro, os olhos,
os ouvidos e outros softwares foram produzidos na CTAG. O objetivo da EMT e da CTAG não é substituir os motoristas, mas sim fornecer uma alternativa adequada e segura para rotas previsíveis e mais curtas, que possa ajudar as cidades a lidar com a atual escassez de motoristas de ônibus profissionais. O veículo detecta qualquer objeto, desde uma bicicleta até um animal, e reage de acordo para evitar colisões. É uma linha totalmente autônoma, mas nunca deixamos nada ao acaso. Um carrinho simpático. Ele se junta a um número crescente de opções automotivas europeias em miniatura e elétricas, que se adaptam melhor a multidões de ciclistas, ruas estreitas e vagas de estacionamento apertadas. E esse tipo de conteúdo também faz você acreditar mais no futuro. Curta o vídeo, se inscreva no canal e continue com a gente. A gente se vê no próximo vídeo.